Olá, Catarina. Olá, Marina. Maria. Olá, mais uma Catarina. Olá, Joana. Dora. Olá, querida. Estamos aqui quase vizinhas, mas isoladas. Cláudia. Olá, Becas. Olá. Olá, Tânia, Margarida. Beijinhos a todas, bem-vindas. Olá, Helena. Olá, olá, olá. Espero que estejam todas bem. Hoje vamos falar ah, do meu assunto favorito. Olá, Sofia. Olá, Guga. Filipa. Olá. Sininho. Bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar do meu assunto favorito, que é a missão de vida e o propósito da alma. Estas são as áreas em que eu trabalho mais. Portanto, hoje decidi trazer-vos isto, porque todos nós precisamos de uma missão e de um propósito para tudo o que fazemos, para não andarmos perdidos, para encontrarmos o nosso caminho. Olá, Paula! Olá, Marti! Eu espero conseguir fazer este live sem espirrar e sem me suar, mas não prometo nada. As minhas alergias hoje estão ao rubro. Se vocês vissem a minha mesa aqui, parece a mesa de cabeceira de um lar de terceira idade. É gotas, é pingos, é comprimidos, é uma parafernália de coisas aqui em cima. Eu espero que me consiga aguentar sentar aqui aos espirros e a ter que me espirrar e a ter que me assoar. Pronto, vamos lá. 13, o número da sorte. Vamos começar. Então, eu queria trazer este assunto por duas razões. Primeiro, porque isto é a minha especialidade. A missão de vida e o propósito da alma são as coisas em que eu me especializei nos últimos anos. A maior parte das minhas sessões com as minhas clientes são mesmo neste sentido. As pessoas querem saber em que... Oh, Becas, que querida! Olá, Vera! Olá, Tânia! Olá, Natália! As pessoas querem saber qual é o caminho delas, para onde é que elas vão, o que é que elas têm que fazer. Todos nós queremos saber isso na vida. Eu, com certeza, que passei muitos anos a tentar encontrar o meu caminho. A Eva já partilhou um bocadinho da jornada dela, como é que ela chegou aqui. Nós, com calma, iremos partilhar mais sobre nós com o evoluir da coisa. Mas, por enquanto, queria-vos trazer alguma clareza em relação à missão de vida e o propósito da alma. A segunda razão é porque a maior parte de vocês que me mandam mensagens privadas é tudo sobre isso. Queria tanto saber a minha missão, queria tanto saber o que é que eu ando aqui a fazer, queria tanto. E eu gosto de ajudar as pessoas nesse sentido. Portanto, o que eu faço são canalizações dos nossos guias espirituais, trago as mensagens do além, para nós andarmos todas aqui mais direitinhas na linha. Mas também passa por um grande processo interior de nós nos percebemos a nós mesmas, percebemos o nosso caminho e sabemos para onde é que vamos. Portanto, por mais que a gente tente orientar, isto tem que ser um despertar que acontece dentro de nós, que nós nos realizamos o nosso potencial e depois vamos à luta. Pomos as mãos ao caminho, certo? Portanto, eu vou falar um bocadinho disto, que se sente e com a experiência percebemos exatamente, nem mais, Maria, nem mais. Portanto, eu vou explicar um bocadinho disto e depois vou-vos contar um bocadinho da minha experiência pessoal e como é que eu me cheguei aqui, como é que eu estou aqui sentada nesta cadeira. Acho que é a missão que vem até nós. Eu hoje vou explicar um bocadinho sobre isso. Então, a Eva já tocou um bocadinho neste assunto, ela vai trazer mais aspectos das dimensões, da divisão das dimensões. Olá, Diana, olá, Kiko. Ela vai trazer mais informação, eu sei, ela é uma craque nessas coisas. Mas só para trazermos um bocadinho mais atrás, para percebermos onde é que a missão e o propósito nascem, porque a missão e o propósito não são a mesma coisa, elas são coisas distintas e vêm de lados distintos dentro de nós. Nós temos que voltar à criação da segunda dimensão e, portanto, na segunda dimensão é quando acontece a divisão da polaridade, a criação da dualidade, não é? Portanto, acontece o tempo e o espaço, a sombra e a luz, o som e a cor, o yin, o yang, o masculino, o feminino, e é também nesse espaço que é criada a missão e o propósito. Portanto, a missão é criada através da nossa sombra e a nossa missão, o nosso propósito é criado através da nossa luz. E eu vou explicar porque é que isto acontece assim. A nossa sombra são os lados de nós mesmos que nós temos que explorar, não só explorar, mas curar e sanar ao longo do curso da nossa vida. Portanto, a nossa missão, a nossa sombra,
pode também ser chamado o nosso karma. É o que nós trazemos das vidas passadas, é por isso que nós encarnamos nesta família, que nós temos as relações que temos, que nós calhamos nos empregos que calhamos, que nós temos as desilusões, as doenças e os desafios todos que nós temos na nossa vida. Essa é parte da nossa missão, é parte do nosso karma, é o que nós viemos aqui aprender. Portanto, o karma não é necessariamente um conceito de castigo, é um conceito de experiências, são lições que nós trazemos para aprender nesta vida. E muitas das vezes nós vimos aqui para aprender o que é ser a vítima, quando numa vida passada nós fomos o abusador, não é? Nós temos que vir aqui experienciar o outro lado da moeda, o outro lado da equação. Portanto, o karma não é um sistema punitivo, não é um castigo que nós trazemos às costas, é sim uma acumulação de todas as nossas lições para esta vida, de vidas passadas, que nós trazemos aqui para aprender. É criado pela nossa sombra, é criado pelo estímulo de querermos curar e sarar. E depois da nossa luz nasce o propósito. Portanto, a nossa missão pode ser considerado o karma, o nosso propósito pode ser considerado o dharma. O que é o nosso dharma? É a luz, é a verdade, é a nossa essência, é a nossa fonte, é o divino, se lhe quiserem chamar, o universo, Deus, seja lá aquilo que vocês acreditarem. Esse é o nosso dharma. Portanto, a nossa missão é sempre transformar o nosso karma em dharma, transformar a nossa sombra em luz, transformar a nossa lição em sabedoria. Portanto, nós estamos aqui para transformar, para transmutar, para curar, para sanar todas essas feridas que nós trazemos, todos os nossos aspectos de sombra que nós trazemos. Temos que levá-los para a luz. Esse é o nosso propósito. Portanto, o nosso propósito é criado a partir da nossa luz. Se a sombra cria a missão, a luz cria o propósito. A missão é de onde nós vimos, o propósito é para onde nós vamos. Por isso é que é importante nós compreendermos o nosso passado, não tanto só nesta vida, mas também fazer regressões a vidas passadas, ter as nossas visões durante as nossas meditações, ou através de hipnose. Eu passo por essas coisas imensas vezes quando tenho sessões com as minhas clientes e fazemos regressões e elas vão para sítios que não conheciam dentro delas, de vidas passadas, para perceber porque é que elas estão nesta situação hoje em dia, não é? Portanto, é a nossa missão que empurra o nosso propósito. É a nossa necessidade de curar e sanar que nos põe a andar para a frente. São as lições que nós aprendemos que vamos andar para a frente e ensinar aos outros. Porquê é que isto é importante? Porque nós todos temos um propósito maior aqui. E nós não passamos pelas nossas experiências à toa. Elas não acontecem por acaso, elas vêm destinadas. Claro que nós temos a vontade própria de tomar a decisão de aprender as nossas lições ou não, ou continuar no mesmo sítio, mas o propósito da missão é sempre a da cura e sanação da sombra, e o propósito da alma é sempre a evolução e a expansão da nossa luz, não é? Aí vem o livre... Exatamente, Paula. Aí vem o livre-arbítrio. Exatamente. Nós temos a escolha, temos o poder de escolha se queremos aprender as nossas lições ou ficar no mesmo sítio sem evoluir. Também acontece, nós não queremos aprender as nossas lições com uma pessoa em específico ou com uma relação em específico e depois, pimba, levamos com outra relação que é exatamente o mesmo karma e nós estamos ali para aprender a lição com outra pessoa, não é? Até que a gente se parte e temos mesmo que sentar e aprender. Às vezes acontece com empregos também. A gente tem empregos, um a seguir ao outro, e a situação é sempre a mesma e não conseguimos perceber porquê, mas temos que entender, eu sou o denominador comum em todas as equações. Os empregos mudam, mas eu sou a mesma. As relações mudam, mas eu sou a mesma. Portanto, eu tenho que olhar para dentro de mim mesma, não é? Para ver o que é que eu trago aqui. Portanto, a nossa missão, o nosso karma, a nossa bagagem, as nossas malinhas, que a gente um dia tem que se sentar e abrir e olhar para elas, prestar atenção ao que está lá dentro, vermos o que temos a aprender com essas lições e depois o nosso propósito é para onde é que nós levamos essa mala. O que é que nós vamos fazer com essa mala? O que é que nós vamos fazer com a nossa aprendizagem, com os nossos ensinamentos, com a nossa sabedoria, com a calma e a paciência que nós ganhamos dessas experiências, certo? Pronto. Eu só queria fazer esta introdução aqui para nós percebermos que a missão e o propósito não são a mesma coisa. A missão é sempre de onde nós vimos e aquilo que temos que curar do sítio que nós viemos, não é? Quase como que uma quarentena tão apropriado para este período que nós estamos agora. A missão, portanto, é quase como sempre uma quarentena de sanação e cura.
E depois o propósito é o que é que nós vamos fazer daquilo, andar para a frente, não é? Eu vou partilhar alguns casos, eu vou partilhar o meu em específico, porque é que eu cheguei aqui, o que é que me trouxe aqui hoje. Eu tive um percurso muito engraçado, eu já partilhei um bocadinho no outro dia, mas eu tive encontros com espiritualidade desde muito nova. Eu costumava escrever imenso quando era miúda, era uma das minhas formas de escape quando eu era adolescente. E então passava imenso tempo sozinha, escrevia, ouvia, só queria era estar fechada num quarto, ouvir música e escrever. Como qualquer adolescente, eu penso que a gente, todos temos esta fase, só queremos estar sozinhos com os fones enfiados nas orelhas, com um Discman muito grande, e passava imensas horas a escrever. E curiosamente eu escrevia em inglês. Que é estranho, eu estava em Portugal na altura, não havia razão nenhuma para escrever em inglês, mas escrevia em inglês. E escrevia sobre coisas que eu não percebia. Eu ainda tenho diários dessa altura que falava de imensas coisas. Falava de um homem que eu iria conhecer, eventualmente conheci, quando cheguei aos meus 40 anos. Falava de imensas coisas do futuro que eu não percebia, falava de um amor incondicional que eu não percebia, falava de Deus, falava do universo. E eu pensava que aquilo era tudo parte da minha imaginação e que eu estava a criar histórias por mim mesma ali sozinha. Pronto, então fartava-me de escrever. Mas um dos meus sonhos era escrever para uma revista ou a dar conselhos às pessoas. Adorava, lia a revista Maria e adorava aquilo. E então, olá Susana, e então escrevia. As pessoas mandavam aquelas mensagens para a revista Maria, não sei se vocês se lembram, a pedir conselhos sobre as suas relações e eu então eu respondia no meu caderno, punha querida amiga e depois dava-lhes conselhos, não mandava para lado nenhum, mas ficava ali sentada no quarto e então dava conselhos a toda a gente sobre relações e essas coisas todas e sobre empregos. E depois a vida começou a andar rápido, como acontece quando a gente pisa aos 20, não é? Parece que pisa no travão. E nunca mais peguei na escrita. Tive muito tempo sem... Tive muito tempo sem pegar na escrita. E vim parar à Holanda. Portanto, eu depois tive um percurso de trabalhar mais de 15 anos em recursos humanos, em recrutamento. Revejo-me nessas coisas todas, que é engraçado. Não é exatamente esses casos. Eu recrutava isso para as minhas amigas que queriam saber determinadas coisas. Ah, que giro, Tânia! Não é engraçado como a gente vai buscar coisas à infância? Mas é na infância que nós temos o primeiro contacto com a nossa alma, com o espírito, porque nós estamos abertos, não há resistência, não duvidamos de nós mesmos, estamos naquele mundo da imaginação, estamos mais abertos para receber essas informações, não criamos tanta resistência, não é? Quando crescemos é que começamos, ai meu Deus, estou maluca, estou a ouvir vozes na minha cabeça. Exatamente. E então, depois o meu percurso foi 15 anos em recrutamento, em recursos humanos, e até que cheguei a um ponto na minha vida que num espaço de 2 anos eu passei por um divórcio, eu perdi o meu emprego, perdi a minha casa, portanto foi como se me tivessem removido tudo o que existia para mim e tudo o que era real, portanto eu tive que começar do zero e foi nesse zero que o meu despertar espiritual aconteceu. Ainda me lembro de partilhar com a Eva, que estava a sentir coisas, que estava a ver coisas, que estava a ouvir coisas, estava super confusa e acabámos por ir as duas para o college para eu ver se sabia onde é que é o botão de desligar. Mas eu não percebi, durante muito tempo não percebi porque é que estava naquela posição. Lembro-me de mandar candidaturas para empregos, nunca fui chamada nem para uma entrevista, mais de um ano que eu mandei candidaturas. E parecia que a vida não andava para a frente. E eu estava a criar imensa resistência a mim mesma e a aceitar as coisas que me estavam a ser pedidas pelos meus guias. E depois um dia decidi, bom, para que é que eu vou criar resistência? Deixa-me tentar. E então, nesse período eu tinha voltado imenso à escrita, tinha voltado a escrever imenso, é a minha paixão. E então decidi criar um blog. E nesse blog então comecei a partilhar as minhas experiências espirituais, as mensagens dos meus guias. Comecei então a fazer a coisa que eu mais faço hoje em dia, que é o Postal dos Anjos, que eram mensagens dos nossos guias espirituais para os eventos que iam acontecer no futuro e as coisas que nós tínhamos que nos concentrar e as coisas que nós tínhamos que curar. E então decidi começar a pô-las num blog e partilhar com outras pessoas.
E então acabou por explodir o blog, isto já foi há mais de 3 anos atrás, as pessoas começaram a pedir consultas, eu comecei a dar e acabou por me trazer aqui hoje. Portanto, se me tivessem dito, olha, vais-te sentar no sofá, sentir-te miserável a escrever um blog e isto vai se tornar na tua carreira, na tua paixão e no teu propósito de vida, eu não teria acreditado naquela altura. Mas foi uma entrega muito grande minha, só porque eu não tinha mais para onde me virar, não é? Os meus recursos era meditar, 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 meditar o dia todo, era a única coisa que me acalmava e foi nessa meditação, nesse período de contemplação e de entrega ao espírito que as coisas começaram a correr. Mas isto só para vos explicar que nós temos realmente que parar. Eu vim aqui parar hoje, exatamente, Tânia, estás a ver? Viemos todos. Há um livro que adoro que fala da experiência de uma senhora que vê anjos. Eu adoro. Dos meus primeiros contactos foi esse. O primeiro foi a minha avó, que foi como uma mãe para mim, e o meu pai também, que já foi promovido para a nuvem lá de cima, e a seguir foi logo os anjos. Chama-se Anjos nos Meus Cabelos. Vou dar uma vista de olhos, Neuza. Eu adoro histórias de anjos, adoro trabalhar com anjos, é das minhas coisas favoritas, é dos serviços que eu mais faço hoje em dia, são essas canalizações, ouvir o inconsciente e deixarmos guiar mesmo. E às vezes é complicado porque nós criamos resistência, não é? Nós criamos resistência ao nosso próprio despertar emocional, despertar espiritual, nós temos medo das nossas habilidades psíquicas e de mediunidade, nós pensamos que estamos a imaginar coisas e tentamos a... Olá, Paula! Então temos tendência a rejeitar esse desenvolvimento e temos tendência a não mergulhar nele sem resistência, certo? Pronto. Mas é importante nós percebermos que todas as experiências que nós passamos na nossa vida é para nos levarem a algum sítio. Portanto, nós estamos sempre em missão, a missão está sempre a ocorrer. Portanto, a aprendizagem da nossa sombra, do nosso lado sombrio, do nosso lado negro, está constantemente a acontecer pelas experiências que nós passamos. Portanto, nós estamos constantemente a transformar, a transmutar o nosso karma em dharma. Estamos constantemente a transformar a nossa missão em propósito. É uma coisa que nunca para de acontecer. É super natural se nós não criarmos resistência. Eu acredito muito naquilo que chega até mim. Não há a força de vontade para avançar. Oh Maria, onde é que sentes mais dificuldade? Pode ser que eu te possa dar aí um empurrão. São eles que nos fazem estar aqui juntos agora. Sem dúvida, é mesmo. Olá, Tabata, olá. Oh, minha querida. Sem dúvida, é isso mesmo. Mas nós temos que... Eu vou partilhar o caso de uma das minhas clientes. Eu cheguei a uma altura na minha fase de dar aconselhamento espiritual que passei por uma fase muito complicada. Eu tinha os casos de clientes que vinham ter comigo eram casos realmente muito, muito complicados. Eu lembro-me de falar com a Eva nessa altura. E então, eu tinha um caso de uma senhora que foi sexualmente abusada pela mãe. Foi um processo muito complicado de a ajudar a encontrar o perdão divino pela mãe, para ela poder andar para a frente. Eu tive o caso de uma rapariga que também foi abusada pelo pai. Quando tinha 3 anos, ela tinha memórias e o pai pensava que ela não se lembrava já do que aconteceu. Portanto, eu tive casos muito complicados. Tive uma rapariga muito nova que se cortava como uma forma de lidar com as suas próprias emoções. Eu tive casos muito, muito complicados na minha carreira de aconselhamento espiritual. E eu lembro-me de um dia me sentar com a Eva e dizer-lhe a ela que não percebia porque é que Deus me estava a mandar aquelas pessoas ao meu caminho, porque é que eu estava a lidar com pessoas com trauma tão profundo e com uma necessidade tão grande do perdão divino. E eu lembro-me da Eva ter-me sentado e ter-me dito: se Deus te está a mandá-las, imagina a confiança que Ele tem em ti para as ajudar a curar. E eu, a partir desse dia, comecei realmente a perceber o meu propósito aqui e a levar as coisas a sério, a perceber a seriedade daquilo que eu faço. Susana, eu sei que chega, mas não consigo interpretar. Eu vou dar uma ajudinha aí, está bem, Susana? Talvez a parte profissional, desde pequena que sonho com o futuro e acredito nele, mas bloqueio no presente. Isso é muito normal de acontecer, Maria. Isso é muito normal de acontecer. Olha, então eu vou partilhar a história da maior karma é a minha família. Senti que sou curandeira e guia. Olha, Maria, nós criamos muitas vezes obstáculos a isso, porque nós temos vidas passadas muito traumáticas e temos
experiências que estão reprimidas, portanto, são algumas que a gente nem sequer se recorda, são aquelas memórias que estão guardadas nos nossos registros akáshicos. Mas muitas de nós tivemos vidas passadas em que fomos bruxas que foram queimadas na fogueira, mulheres que foram apedrejadas de morte por fazer rituais, mulheres que foram consideradas prostitutas, mulheres que foram roubadas como escravas para prostituição. Nós temos passados muito, muito pesados. Olá, Irina. Nós temos passados muito pesados nas nossas vidas anteriores. E, portanto, essas vidas passadas trazem muitos bloqueios a esta vida agora também. E muitos desses que eu encontro com muita gente é realmente o medo de aprofundar as nossas capacidades psíquicas mesmo por causa disso. Por quase que nós temos há um tabu muito grande ainda em relação ao tarô, a outras ferramentas de divinação, os pêndulos, as cartas, os oráculos, as canalizações. Ainda há Olá, Emanuel. Ainda há um tabu muito grande à volta destes assuntos e as pessoas que conseguem fazer e que têm essas capacidades nem sempre se sentem à vontade de partilhar com os outros. Eu com toda a certeza não me senti, eu demorei 1 ano a ter essa conversa com a minha mãe e quando lhe contei a minha experiência toda, ela chorou e perguntou-me porquê é que não me disseste antes. E eu disse porque tinha vergonha. E portanto nós passamos todos por essa fase da vergonha. Quando nós estamos a passar por esse despertar das nossas capacidades psíquicas e de mediunidade, nós passamos por uma grande camada de vergonha e isso é normal. Eu quero que vocês todas se sintam à vontade com isso. É normal. É normal vocês não terem a coragem de confessar a outras pessoas, de se abrirem sobre o assunto e também é normal terem medo de se desenvolverem nessa área. Tudo isso é normal. Eu passei por isso. Certo? Mas nós temos que chegar a um ponto que temos que esquecer, ou medo, exatamente, Guga, ou medo até. Eu lembro-me as minhas primeiras meditações. Eu tinha imenso medo de fazer meditação. Estava a falar disto com a Sofia no outro dia. No outro dia ouvi a Eva falar disso. Acredito que este seja o meu receio, mesmo, sim. Olha, eu nas minhas primeiras meditações, e falta de confiança também, mas isso é muito fácil de resolver, a falta de confiança. Eu conto-vos aqui uma história engraçada. Eu no princípio disto começar a acontecer, e foi por isso que eu fui para o college com a Eva, é que eu não sabia desligar o botão, portanto, eu tinha canalizações espontâneas, eu podia estar aqui sentada e de um momento para o outro começava a ver uma pessoa ali e começava a falar, pronto. E então eu queria desligar o botão. Mas houve uma vez que eu fui sair com um amigo meu e estou sentada com ele. Ele não sabia das minhas capacidades, eu nunca lhe tinha dito nada, mas eu começo a sentir a presença da avó dele. E a senhora diz-me que ele tem que perdoar a mãe. E eu estou ali a marinar naquilo, para aí uma meia hora, sem saber o que é que havia de fazer, e às tantas decidi dizer-lhe: olha, não me leves a mal, não sei como é que é de explicar isto, mas eu estou a sentir uma energia aqui e que a energia me está a dizer para tu perdoares a tua mãe. E ele teve um ataque de raiva enorme, perguntou-me como é que tu sabes e o que é que andaste a ver a minha página no Facebook, eu sei lá, o rapaz ficou mesmo irritado comigo. Hoje em dia é um grande amigo meu, mas na altura aquilo caiu-lhe mesmo mal. E depois eu disse-lhe: por favor, senta-te aqui, deixa-me explicar-te. Eu contei-lhe um bocadinho da minha história e depois disse-lhe: a tua avó está aqui, está-te a pedir para tu perdoares a tua mãe, porque senão tu não vais conseguir resolver este karma e seguir com a tua vida para a frente. E então ele começou a chorar à minha frente e a partir daí ficámos grandes amigos e eu ajudei-o imenso na cura. Mas nós temos que ter a coragem de confiar nessa intuição e nós só podemos aprofundar a nossa relação com a nossa intuição quanto mais nós confiarmos nela. O que é que acontece? Imagina que a tua intuição é uma pessoa, tá bem? Vamos falar um bocadinho da intuição. Vamos imaginar que a intuição é uma pessoa. Se a tua intuição te está constantemente a mandar mensagens e elas ficam perdidas em ti porque tu não tens a confiança de tomar um passo para a frente, é quase como se nós metemos uma rolha e a intuição fica ali estagnada. Deixa de correr a energia, deixa de fluir, certo? Como qualquer amigo. Se nós pedimos a um amigo para fazer uma coisa 10 vezes, 20 vezes e o amigo não faz, a gente deixa de ter confiança nele e deixa de lhe pedir, certo? Vamos pedir a outra pessoa qualquer. Então,
Quanto mais nós confiamos na nossa intuição, quando ela diz, faz isto, vai ali, faz aquilo, fala com esta pessoa, toma esta oportunidade, seja o que for, e quanto mais nós investimos nessa intuição e mais tomamos passos para a seguir, não quer dizer que não vão falhar. Vamos lá ver. Nós confiamos na nossa intuição, não é garantia de que nunca mais vamos falhar na vida. Ok? Isto é importante. Nós temos todos que estar cientes disto. Nós vamos sempre ter que errar e cometer alguns erros pelo caminho. É normal. Faz parte da vida. Mas é saber que estamos apoiados e que nos estamos a mover na direção certa. Portanto, nós estamos sempre a caminho do nosso propósito. E que com esse propósito vêm lições, vêm experiências, vêm coisas que nós temos que passar na pele para aprender, não é? Deixa-me só andar aqui um bocadinho para trás para não perder o rolo às mensagens. No outro dia eu ouvi a Eva falar disso. Pronto, o medo. Sim, o medo, a falta de confiança. Tudo normal. Admiro muito o seu trabalho, assim como o da Eva. Pessoas de bem, muita gratidão. Obrigada, Irina. Obrigada. Um beijinho grande. Ai, Ana, isso tudo. Também tenho dificuldade em dizer certas coisas a certas pessoas. Ouvir e receber mensagens. Olha, a melhor maneira de passar isso à frente é começar a confiar e fazer coisas. Vão se sentir malucos? Vão. Garanto-vos que vão. Muitas vezes. E ainda bem. Porque as pessoas normais não chegam a lado nenhum. Mas é uma questão de confiar, porque quanto mais vocês confiarem, isto não é sobre as outras pessoas acreditarem em vós. Vamos lá ver. O mais importante aqui, vocês seguirem a vossa intuição, aquilo que vocês sentem cá dentro, as vossas mensagens, quer vocês sintam por voz, por som, por cheiro, por visão, seja qual for a maneira como a mensagem chega até vós. Isto não tem a ver com as outras pessoas confiarem em vocês ou acharem que vocês estão certas. Isto tem a ver com a vossa própria relação, com a vossa intuição. É essa relação que vocês estão a desenvolver. Vocês não estão aqui a desenvolver a relação com as outras pessoas para que as outras pessoas possam dizer, olha, estavas certa quando disseste aquilo. Não. Tem a ver com o vosso próprio alinhamento pessoal e interno, em que vocês dizem, eu vou ter que ultrapassar muitas barreiras e condições e limitações que eu pus a mim mesma, não só eu, mas a sociedade e a cultura, o mundo em que vivemos. Eu vou ter que ultrapassar essas barreiras todas para desenvolver a minha relação com o meu espírito, a minha relação com a minha intuição, porque essa é a relação mais importante que nós temos que desenvolver aqui, connosco mesmos, certo? Sinto-me tão recompensada depois por resolver certas coisas sem as pessoas perceberem. Sem dúvida, Maria. É o poder pessoal, não é? É sobre acreditarmos em nós próprios, nada acontece por acaso. Eu sou o que emano. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós temos que ter essas experiências todas. Não é à toa que nós temos pessoas, por exemplo, como o Tony Robbins, está hoje em dia a ensinar sobre abundância, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre uma data de coisas, a treinar imensa gente no mundo inteiro. E um dia antes dele ter encontrado o propósito dele, ele estava sem dinheiro no bolso a viver no carro. Portanto, nós temos que ter essas experiências. Nós temos que ter a experiência da dor para encontrar a cura. Temos que ter a experiência de não termos muito de algo para depois não termos, para nós encontrarmos a harmonia e o equilíbrio entre essas duas experiências, certo? Eu tenho muitas das minhas clientes que têm estado a fazer trabalho, eu só tenho estado a fazer este trabalho em inglês, só agora é que a Eva me empurrou para o fundo da piscina sem boia, para fazer isto em português, que não é nada natural para mim. Mas as minhas clientes que têm trabalhado comigo já há muitos anos, muitas delas, houve uma que sobreviveu o cancro da mama. E então, ela é da Inglaterra, sobreviveu o cancro da mama. E então, mais tarde, depois de já estar curada, estar sarada e ter-se resolvido com essa situação, ela abriu uma casa, ela fazia tatuagens, antes desta situação toda do cancro entrar na vida dela, e depois de se curar do cancro da mama, ela abriu um serviço especial só para tatuar mamilos nos peitos das mulheres que tiveram que ter implantes depois de curarem o cancro. Portanto, nós temos que aproveitar sempre a nossa missão e empurrar o nosso propósito. A nossa missão, o nosso propósito. Aprendi esta lição, como é que eu a vou aplicar, certo? Eu aprendi como é que eu a vou experienciar agora com os outros também. Muito importante teres falado sobre isso, porque acho que o medo está principalmente quando é passado aos outros, porque não sabemos claramente se é intuição ou não. Mas só há uma forma de saber as coisas na vida, é tentarmos. O que é o máximo que pode acontecer? É as pessoas dizerem, não acredito em ti, ou então estavas errada. Pronto, ok. As pessoas têm o direito à sua própria opinião.
Mas tu, Tânia, quando fazes isso, ligas-te mais contigo mesma, certo? E a tua intuição diz-te assim: eu estou a confiar, tu confias em mim, eu confio em ti. É o que a nossa intuição nos diz: confia em mim e eu confio em ti. Certo? E a nossa intuição é o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga. Nós temos que estreitar essa relação todos os dias. É que no meu caso sinto que estou só no caminho. Talvez ainda ligue muito ao que os outros dizem. Muito, Susana, nós ligamos muito. Muito, muito, muito. Muito. Damos muita importância a isso. E depois, sabes o que é que acontece? As pessoas que nós até damos muita importância ao que elas acham, acabam por ser pessoas que saem da nossa vida ou até pessoas que depois precisam da nossa ajuda quando nós estamos a passar por estas coisas. Pior que errar é não tentar. Exatamente. O medo vai estar lá sempre, mas vamos, no fim de contas, sentirmos-nos bem porque tentamos. Sem dúvida. Olha, eu dou-vos o meu caso específico. Eu já faço isto há uns anos. Já dei umas voltas ao quarteirão. Um dos meus serviços é os postais dos anjos, certo? Os postais dos anjos é uma canalização dos guias espirituais. Portanto, o que eu faço é eu sento-me em meditação, eu medito na energia da pessoa e depois recebo as mensagens dos guias espirituais da pessoa e depois faço uma gravação. Estou ali a falar sozinha para o microfone, literalmente. Que não há problema nenhum que eu sou uma tagarela, não é? Mas eu estou literalmente sentada em frente ao microfone e gravo meia hora de mensagens canalizadas. E depois, a maior parte das vezes, pá, aí 70% das vezes, eu acabo de gravar, carrego no stop e digo assim: epá, mas o que é que eu estive a falar? Nem faz sentido. E depois tenho que ter a confiança de dizer: não faz sentido para mim porque não é para mim que tem que fazer sentido. É para a outra pessoa. E depois vou e envio na mesma. E 100% das vezes as pessoas dizem: oh meu Deus, estavas tão certa, estavas a falar disto, estavas a falar daquilo, estavas não sei o quê. Para mim não faz sentido nenhum, mas eu tenho que confiar que eu estou aqui ao serviço de alguém que me está a passar as mensagens. Portanto, eu tenho que ultrapassar a minha barreira humana, este corpo, né? Este fatinho que a gente alugou para esta vida, muito ajeitoso, que vamos ter que devolver, porque isto não é nosso. E a gente preocupa-se com estas rugas e com estas coisas penduradas para baixo, tudo a olhar para o sul. Não interessa, isto vai tudo ser devolvido. Isto vai tudo embora quando a gente passar para o outro lado. Mas temos que ultrapassar essas barreiras, essas limitações da vergonha. A vergonha é uma grande. O que é, amor? Vais comer? É o meu filhote, está-lhe a dar a larica para o lanche. Temos que ultrapassar essas limitações, essas condições, essas coisas todas, para podermos ser quem nós somos. Portanto, para podermos ser autênticos. E é difícil ser autêntico, mas vai-nos sair muito caro ser falsos. Porque o preço que nós pagamos por isso é que temos que viver uma vida carregada de máscaras, temos que estar sempre preocupados em manter essas máscaras ativas e nunca nos sentimos a liberdade de sermos nós mesmos, seja com quem for, certo? Portanto, nós estamos cá mesmo para descascar essa cebola de autenticidade, de podermos ser nós mesmos, de sermos estranhos, de sermos esquisitos, de sermos uns nerds, de sermos umas bruxas, de sermos videntes, seja o que for. Nós estamos cá para sermos autênticos e experienciar o que é ter o nosso espírito ao nosso serviço e nós ao serviço do nosso espírito. Isso é que é o mais importante que nós temos para fazer aqui. Agora, as ferramentas que a gente utiliza, se são cartas, se é um pêndulo, se são mensagens que a gente ouve, que vê, que cheira, que sente, essas são só ferramentas que o espírito usa para nos ajudar, certo? Pronto. Mas está sempre dentro das nossas lições, o nosso propósito está sempre escondido dentro das nossas lições, para nós aprendermos, certo? E portanto, eu quando fiz a transição, estamos cá para sermos nós, nem mesmo. Eu quando fiz a transição de trabalhar no mundo dos recursos humanos e disso tudo, eu perdi o meu emprego ao final de 10 anos na mesma empresa por assédio sexual. E portanto já não havia espaço para eu lá ficar, eu fui a vítima. Por sinal, não fui eu que fiz o assédio sexual a mais ninguém, que eu não sou assim tão maluca. Portanto, eu perdi o meu emprego assim. Já não havia lugar para eu voltar. Aquilo foi um diretor que não ia sair de lá e então tive que sair eu. Mas aquilo deu-me um impulso tão grande para lutar pela segurança das mulheres,
pela cura das mulheres, para ajudar as mulheres a ganhar a autoestima e a dignidade outra vez depois de uma experiência destas. Fez-me ligar a todo o tipo de organizações que lidam com mulheres vítimas, mulheres que sofreram abuso, mulheres que... Fez-me explodir para fora de mim e pensar, epá, se eu estou a passar por isto, há outras mulheres que estão também a passar, portanto, deixa-me pegar na minha lição, deixa-me pegar na minha missão, deixa-me encontrar um propósito, deixa-me ver onde é que eu vou levar esta mala, deram-me esta mala, para onde é que eu vou, não é? Portanto, há experiências que acontecem em nós que ativam assim um impulso em nós que nos leva mais além daquilo que nós pensamos ser capazes. Eu agora fui empurrada para os cristais. Maravilha, Susana. Maravilha. Tive mesmo que virar para isso, aprofundar, porque fiquei sem poder trabalhar com esta situação. Maravilha, Susana. Eu já falei nisto no outro dia, mas os recursos humanos continuam. Pois continuam. Continuo, porque eu continuo. Depois foi outra das coisas que eu percebi. Eu pensei, mas para que é que eu tive 15 anos em recursos humanos? Oh meu Deus, a mulher estava virada do avesso quando fez isto. Mas depois pensei, eu continuo a recrutar pessoas, eu só estou a recrutar pessoas para o mundo espiritual. Estou a recrutar para Deus, estou a recrutar para o universo, estou a arranjar empregos espirituais para todas as pessoas que eu consigo, estou a tentar encontrar propósito e missão para toda a gente. E as ferramentas que eu ganhei no mundo de recursos humanos ajudaram-me a chegar aqui, portanto, tenho que estar grata. Mas só para voltar ao assunto, há sempre sementes que são plantadas dentro de cada lição, que nos dão sempre uma direção. Agora, nós seguimos-la ou não, é a vontade própria, não é? Somos nós que decidimos se vamos conseguir fazer isso ou não, para além da vergonha, para além do medo, para além da culpa, para além de seja o que for, certo? E temos sempre a certeza que há um propósito maior para nós todos. Há um propósito maior para nós todos. Há sempre luz ao final do túnel. Se ainda não houver luz, continuem a andar, vocês ainda estão no túnel. Continuem a andar. Há sempre, sempre, sempre luz do outro lado. Eu não sei se vocês viram a meditação hoje da Sofia, eu adorei. A meditação foi realmente a forma que eu encontrei para abrir as minhas portas todas para a minha espiritualidade. Eu não tive a sorte de ter tido um despertar espiritual progressivo. Para mim foi assim uma chapada na cara que me aconteceu muito, muito de repente. Um dia virei para partilhar isso, não muito diferente do da Eva, foi assim um chapadão espiritual na cara e eu acordei mesmo de um dia para o outro. Eu sinto algumas citações, mas se calhar não o suficiente para perceber como seguir o meu caminho. Ok, então olha, então vamos lá fazer aqui todas um exercício. Vamos lá. Nós sabemos que as sementes do nosso propósito são plantadas na nossa infância, certo? E na nossa infância nós temos aqueles sonhos todos. Agora imaginem, quem é que vocês queriam ser quando eram meninos e meninas? Como é que vocês se viam em frente ao espelho? Se calhar pensavam que iam ser cantoras, ou que iam ser atoras, ou que iam viajar o mundo inteiro, ou que iam... Portanto, aí é onde começa a crescer uma semente de ambição quando nós somos pequeninos. O que acontece é que, como nós não temos filtros que nos separam do mundo espiritual naquela altura, nós estamos completamente abertos, não é? As ideias vêm até nós sem resistência, então nós brincamos em frente ao espelho, brincamos sozinhos no quarto, brincamos com os nossos amigos, mas há sempre uma semente que é plantada aí, essa semente da curiosidade, certo? Enfermeira Marta, vês? Bonito. Aí está uma. A minha mãe foi enfermeira, mais de 40 anos, e eu acabo por ser curandeira também para continuar o caminho dela, só não faço no hospital que eu tenho imenso medo do sangue. Por cada vez que desistimos de um sonho, um anjo fica desempregado. Ai, que giro! Tenho esta frase no meu livro preferido, o Robin Sharma, e sempre foi isso que me guiei. Ai, que bonito! Respeito muito o trabalho destes anjos, mesmo, sem dúvida. Olá, Sofia, amor do coração. Professora. Pronto. Agora que nós dissemos enfermeira, professora, essas coisas todas, cantora, oradora, atriz, pronto. Esses eram sonhos todos que a gente tinha quando éramos crianças, não é? Em frente ao espelho. Olá, Sílvia, meu amor, é a minha cunhada. Pronto, nós todos tínhamos esses sonhos
Brincávamos em frente ao espelho, vou ser isto, vou ser aquilo, vou crescer e vou ser enfermeira, vou ser médica, vou ser cantora, vou ser professora, certo? Agora, eu quero que vocês, por um momento, desliguem a função em si, que é para nós chegarmos ao propósito, ok? Vamos desligar a função, os filtros humanos que nos dizem é uma enfermeira, é uma professora, é uma atriz, é uma cantora. Vamos tirar esses filtros e essas etiquetas daquilo que nós pensamos ser e vamos ao fundo do propósito. O que é o propósito? Eu quero curar pessoas. Eu quero ensinar pessoas. Eu quero entreter pessoas. Eu quero fazer uma plateia rir. Eu quero poder entrar no mundo da imaginação das outras pessoas, não é? Quando nós somos atrizes, fazem isso, certo? Criar histórias para outra pessoa. Eu quero ser escritora. Quer ser escritora, o que é que eu quero? Eu quero partilhar histórias com as outras pessoas. Portanto, nós temos que ir sempre dentro da quase desconstruir. Meu Deus, o meu português, a minha mãe até dá voltas. Temos que desconstruir todas essas condições, estes degraus todos que nos trouxeram aqui e irmos dentro ao propósito daquilo que nós queríamos fazer. O que é que eu queria fazer? Eu queria curar pessoas. Ou eu queria ajudar pessoas. Eu queria ensinar pessoas. Eu quero ser professora, eu quero construir o futuro das crianças. Certo? Fazer com que as pessoas se sintam bem, confortar as pessoas. Exatamente, Madalena. Pronto. Estamos a chegar aí, não é? Pronto, Juíza, que bonito! Eu preciso inspirar pessoas. Quando criança gostava de dançar com... Ah, pois foi! Foi, sim, senhora. Eu disse-te isso. Pronto, ok. Já estamos a chegar. Estão prontos para mais um passo ou não? Vamos dar mais um passo? Então, já vimos a profissão. A seguir, saltamos da profissão para ir ao propósito. O que é o propósito? Eu quero curar, quero sarar, quero ensinar, quero que as pessoas se sintam bem, quero entreter. Juíza, Tânia, juíza, queres o equilíbrio, a justiça, a igualdade das pessoas, certo? O trazer a humanidade juntos no mesmo prato, em que todos sentem que têm o mesmo, não é? Exatamente. Pronto. Vamos para o próximo passo. Já passámos a carreira, a etiqueta da carreira, fomos para baixo, fomos mais um degrauzinho abaixo, chegámos a... Eu sonhava ser um super-herói. E és, Cláudia, só ainda não descobriste, é a tua capa. Vais ver, um dia deste acordas e consegues voar. Pronto, fomos ao propósito. E agora, dentro do propósito, nós temos que entrar num campo muito pessoal, muito interno, muito interior, que é o que é que me faz curar a mim? O que é que me faz sentir bem a mim? O que é que me faz ensinar a mim? Quais são os ensinamentos que eu preciso de ter para mim mesma? Ok? E quando nós entramos nessa área, nós percebemos que, por exemplo, eu preciso de aprender sobre a dependência, ou eu preciso de aprender sobre saúde mental, ou eu preciso aprender sobre... Esses foram os passos todos que eu dei. Por exemplo, eu queria ser cabeleireira, Lolo, que achas que significa? Olha, Catarina, eu também houve uma altura que queria ser cabeleireira, que engraçado. Cortava o cabelo todo às minhas bonecas. Ajudar a curar a autoestima. Exatamente. Pronto. Então, cabeleireira. Ó, Catarina, qual é a experiência que nós temos no cabeleireiro? É sempre a autoestima. Nós, quando saímos do cabeleireiro, a gente até pode ter tido uma semana muito má, mas caramba, que se alguém me estica o cabelo ou me faz uns caracóis, que eu tenho cabelo lambido de vaca, né? Mas quando eu saio do cabeleireiro, eu saio de lá que nem uma Beyoncé, até venho a bater os saltos, não é? Uma pessoa sai de lá a sentir-se nova. Nós vamos pela experiência, não só pelo corte, nós vamos pela experiência toda. Aqui na Holanda eles dão chá e bolachas e há música e toda a gente está ali super descontraída. Nós vamos pela experiência de nos sentirmos bem, certo? Portanto, cabeleireira só quer dizer que tu gostas de fazer coisas com as mãos, gostas de usar o cabelo, gostas de ajudar as pessoas a ver a sua própria beleza. Certo? Acontece muitas vezes as pessoas vão ao cabeleireiro e nem percebem que têm um cabelo lindíssimo, ou um cabelo super saudável, ou uma cor muito bonita, ou que não precisam de fazer mais nada, certo? Pronto. Portanto, o que tu estás a querer fazer é despertar a beleza ou as pessoas perceberem a beleza que têm nelas mesmas. É só isso, certo? Há várias ferramentas para a gente fazer isso. Há pessoas que é o cabelo, há outras pessoas que é a roupa, seja o que for, não é? Tânia, meu amor, a minha priceless.
Pronto, ok. Agora que nós já descemos os 3 degraus para encontrar o propósito, não é? Queria ser enfermeira, que sou na realidade, mas também queria ser hospedeira. Acho que hospedeira toda a gente quer ser, capaz de andar a passear. Tal e qual. O que eu sempre quis foi ser mãe. Oh, que bonito! Desde pequena que nada me fazia sentir bem como uma criança. Oh, que bom! E realmente quando temos os nossos filhos, depois é que percebemos esse trabalho. Eu trabalho num café e gosto tanto do que faço porque sei que as pessoas, a maior parte idosas, vão lá para passar um pouco do seu tempo e sinto-me sempre muito útil. Olha, Irina, é bonito. Olha, nós somos muito limitados hoje em dia com as funções e temos a mania de temos que ser o diretor do não sei o quê, temos que ser auxiliar do não sei o quê. Nós damos muita importância superficialmente aos títulos que nós temos nos nossos empregos. Mas na realidade, eles não significam nada. Eu vi uma história aqui há uns tempos na internet de um senhor que passa os dias dele a engraxar sapatos na rua. Ele faz o que ele ama. Ele está sentado num sítio todos os dias a engraxar sapatos às pessoas e as pessoas estão a falar com ele enquanto ele está a limpar os sapatos. Portanto, ele está ali quase a fazer terapia, certo? Não tem nada a ver com engraxar sapatos. Aquilo é uma maneira como ele passa o tempo para ser social com as outras pessoas. Há uma troca, as pessoas pagam-lhe o dinheiro, ele está ali, fala com eles, faz perguntas, as pessoas sentem quase como se estivessem ali a ter uma sessão de aconselhamento, não é? E vão-se embora todas felizes. Eu tenho um dos meus melhores amigos, extremamente espiritual. Quando as coisas começaram a ficar complicadas para ele decidiu começar a ser. Juntou-se à Uber e decidiu ser motorista. E então, houve um dia que ele me telefonou e disse assim: epá, bolas, todos os clientes que eu apanho. Todos os clientes que eu apanho precisam de falar, ou estão com problemas na vida, precisam de aconselhamento, todos, não há um que falhe. E eu disse-lhe: pronto, és terapeuta. Só estás sentado num carro e as pessoas pagam para tu andares de um lado para o outro porque tu és um terapeuta. As pessoas é que não sabiam que precisavam de ti naquele momento para as levar do ponto A ao ponto B. Mas depois há toda uma conversa que acontece dentro do carro que ajuda imensas pessoas, não é? Portanto, ele está ali quase como terapeuta. A gente diz, ele é motorista da Uber. É, está bem, sim, mas também faz imensas coisas por trás disso que fazem as pessoas sorrir e que fazem as pessoas curar, não é? Portanto, nós temos que desligar deste lado superficial, das etiquetas, de pensar que é isto, que é aquilo, e que precisamos de ser isto e que precisamos de ser aquilo. Nós temos realmente que fazer esses 3 patamares desse exercício. O primeiro é: qual foi a semente que foi plantada na nossa infância ou adolescência de uma paixão muito grande que nós tínhamos? Pronto. Eu, para mim, foi sempre estar à frente de uma plateia, estar a falar, ser escritora, estar a dar conselhos às pessoas, dizer o que é que elas deviam estar a fazer, não é? Pronto. Essa era uma delas. E depois, mais profundo do que isso, era o meu desejo de ajudar pessoas. Porque eu sou. A Eva diz isto muitas vezes. Ela diz: pá, tu és muito descomplicada. Eu sou muito descomplicada. Uma pessoa dá-me um problema, eu resolvo em 5 minutos. Epá, não há nada disso. É assim, é assado. Mas eu na minha cabeça vejo logo a solução. Eu não vejo o problema, vejo a solução. Pronto. Portanto, esse meu lado prático. Quis sempre ajudar pessoas, dar-lhes soluções, dar-lhes técnicas, dar-lhes tudo aquelas que elas precisavam para curar e sair do problema em si, certo? Portanto, nós temos sempre que pensar: há a semente que foi plantada, há o propósito por trás disso. Portanto, o que é que eu quero fazer? Eu quero ensinar, eu quero ajudar, eu quero apoiar, eu quero trazer a igualdade, seja o que for. Eu quero entreter, eu quero que as pessoas se sintam bem, eu quero que as pessoas se sintam felizes, eu quero que as pessoas se sintam bonitas, certo? Pronto. E depois é nós irmos dentro de nós e dizer: o que é que me faz feliz a mim? A mim, o que me faz feliz é escrever, certo? E eu dou sempre estas 3 regras às pessoas. Para encontrarem o propósito da vida delas, tem que ser alguma coisa que vocês fizessem de graça e que fizessem só para se divertirem e que, portanto, de graça, para se divertirem e que, quando fazem, perdem a noção do tempo. Sabem aquelas coisas que a gente faz e perde a noção do tempo? Para mim, por exemplo, é crochê. Eu faço. Parece uma velha ali no sofá. Faço coisas, perco a noção do tempo. Se não são os meus filhos a vir acender as luzes e a pedir jantar, eu não saio dali, certo? Mas tem que ser essas coisas todas. Porquê? Porque nós estamos a falar de uma coisa que nós vamos ter que fazer para o resto da vida, ou que é suposto nós fazermos para o resto da vida, não é? Eu vou pedir só um momentinho, que o meu filho está ali aos gritos.
Pronto, vida real. O filho estava ali aos gritos com o computador. Eu quase que faço, as pessoas vêm ter comigo e contam a vida toda. Pronto, ó Susana, mas olha, era isso que eu vos queria dizer. Comecem a abraçar o vosso dia-a-dia como já ser parte do vosso propósito. Certo? Vocês pensarem assim, quanto da minha ajuda eu dou todos os dias às pessoas sem sequer me aperceber disso, certo? Às vezes é só partilhar qualquer coisa online, ou responder a uma mensagem, ou desenhar os meus sonhos. Passo horas nisto. Dora, estás a ver? Olha, eu conheci uma senhora numa feira espiritual, num evento espiritual, foi aqui na Holanda. A gente depois, pá, a gente, quando acabar a quarentena, ó Dora, a gente vai para aí dar umas voltas, ninguém nos segura. Mas eu conheci uma senhora muito interessante num evento espiritual aqui em Haia, e a senhora é uma medium, pronto. E em vez dela fazer canalizações através de consultas e leituras e essas coisas todas, o que ela faz é ela senta-se e pinta quadros das visões que ela tem enquanto está em contacto com o espírito. Pronto, ela faz quadros lindíssimos e vende às pessoas porque ela quer acreditar que aquela visão que ela tem pertence a alguém. Portanto, ela começou a metê-los nos quadros e depois as pessoas, quando vão aos eventos e veem os quadros dela, há sempre um que se identifica com o quadro e acaba por comprar, porque já viu a visão nos sonhos ou porque há uma ressonância qualquer com o íntimo delas. E estas coisas é assim. Portanto, eu digo sempre, estas 3 regras mesmo, a maior parte das pessoas vem ter comigo para falar dos problemas familiares. Pois, Natália, já vou aí também. Eu hoje vou a todas. Só não me quero distrair aqui com o tempo, que só tenho direito a 1 hora e isto já está quase a acabar. Pronto. Tenho que fazer de graça? Fazias de graça para o resto da vida? Se sim, bora nessa. Se fazes só por divertimento, só porque gostas mesmo de fazer e estás investido naquilo, 2. E a outra é... perdes a noção do tempo e do espaço porque estás tão envolvido na tua criação, certo? Seja o que for, seja criação, seja interação com outras pessoas, seja ajuda, seja o que for, não é? Pronto. Temos que ter em atenção a essas 3 coisas, porque se há uma coisa que nós vamos fazer ao serviço do espírito, tem que ser sempre com a vibração do amor e da gratidão, ok? Isso é que é o mais importante. Mas uma das maneiras eu acho que foi o Steve Harvey, partilhou um vídeo muito giro, e ele estava a falar de nós descobrirmos o que nós podemos, qual é o serviço que nós podemos oferecer que alguém pagasse 10 euros, certo? E depois começar a fazê-lo 10 vezes, e depois começar a fazê-lo 20 vezes, e depois começar a fazer 50, e depois fazê-lo 100, certo? Mas nós temos que descobrir qual é aquela coisa que nós gostamos de fazer, que temos para oferecer, que as outras pessoas vão precisar, e que depois então se transforma no nosso propósito. Mas passo a passo, a gente não tem que estar a correr, não há pressa para nada, certo? Passo a passo. Mas olha, Natália, até te está a dar ferramentas também para tu aprenderes muito da família, da dinâmica de família, da comunicação em família. Se calhar até poderia ser uma área em que tu te pudesses investir mais e estudar mais dinâmicas familiares e problemas familiares e essas coisas todas, sabes? Há sempre dicas que vêm da nossa intuição e nós temos que estar com atenção que as pessoas que entram na nossa vida, os eventos que acontecem na nossa vida, essas coisas todas são todos sinais, são todas orientações, são todas coisas que vêm a nós por um propósito. É porque há qualquer coisa dentro de nós que tem ressonância com aquilo. E portanto nós começamos a pegar nos sinais e dizer, deixa-me ver o que é que está aqui para eu aprender, deixa-me ver o que é que está aqui que pode ecoar com o meu próprio propósito, que me pode trazer qualquer coisa aqui, certo? Isso são tudo sinais da nossa intuição, do nosso espírito, dos nossos guias. Consteladora familiar, lá está. As áreas em que nós vemos que a vida nos empurra mais, em vez de nós ficarmos a criar resistência e não ir, o melhor é largar e deixa-me ver o que é que está aqui. E ter a certeza que eu estou a ser guiada pelo meu espírito, que estou a ser guiada pelos meus guias, que estou a ser guiada pela minha intuição, que tenho Deus às minhas costas, que tenho o universo em cima de mim. Eu vou falhar, muitas vezes vou fazer erros. Tem que ser, eu sou humana, estou aqui para aprender, certo?
Mas com a certeza de que cada vez que eu dou um passo de coragem de seguir a minha intuição, é mais um dia que eu estou mais perto do meu propósito de vida. Certo? Eu vou ter mesmo que desligar, não tarda, que isto vai-se abaixo. Mas hoje queria mesmo trazer estas coisas. Eu vou, sem dúvida, aprofundar mais nisto. Eu vou voltar todas as segundas-feiras com terapia da alma, às 4, sempre às 4. Os temas vão mudando, mas vai ser sempre dentro da missão da alma, o propósito da vida, almas gêmeas, twin souls, aquelas trapalhadas todas novelos de cabeça. Mas quero trazer mais técnicas, mais exercícios, de nós chegarmos ao nosso propósito, de vocês encontrarem aquela chave que está aqui dentro, de vocês terem a coragem de mergulhar, de seguir a vossa intuição. O direto vai ficar disponível, sim, e eu vou tentar gravar. Nós estamos com essa dificuldade de não conseguir ter depois os lives disponíveis. Tenho um pensamento no meu dia. Correu mal? Tinha de ser mais cedo ou mais tarde, vou perceber o porquê. Não crees que quando a vida é fácil é preciso ir abaixo para crescer, mesmo. Nós não aprendemos que estivemos sempre no mesmo sítio. Nós aprendemos com o movimento da vida, com o desenrolar. Grata vizinha, oh Dora, querida. Gostei muito, sou enfermeira, quis ajudar pessoas, agora sei que quero ajudar as pessoas a saber viver a vida da melhor forma. Foi o que me faltou durante muito tempo. Exatamente, Karina, exatamente. Exatamente isso. A vossa maior dificuldade na vida é a vossa maior ferramenta para o propósito da vossa alma. Deixem-me dizer isto outra vez. Os vossos maiores desafios na vida tornam-se nas maiores ferramentas para o propósito da vossa alma. Se não levarem mais nada deste live hoje, levem isto. O que é que foi a vossa maior batalha, mais difícil de ultrapassar, que vos exigiu mais coragem, mais determinação, mais entrega, mais perdão? E aí dentro estão as ferramentas para o vosso propósito da alma. Deixem de criar resistência, entreguem-se. Sigam a vossa intuição. Não interessa que se parece parvo, se parece maluco, se parece estúpido, se as pessoas não acreditam. Isto tem a ver com a vossa relação com a vossa intuição. Essa é a relação mais importante que vocês têm que desenvolver nesta vida. Ok? Quando nos sentimos perdidos e não sabemos por onde ir, parar, pausar, respirar, Paula. Eu dou sempre um conselho às pessoas. Se não souberem que decisão é que devem tomar, não tomem decisão nenhuma. Até terem a certeza. Temos que nos sentar no silêncio do nosso ser e quando tiver, eu tenho mesmo que trazer uma data de técnicas, na sexta-feira eu faço terapia cognitiva. Portanto, vou fazer terapia da alma à segunda, terapia da mente à sexta, que é para a gente tratar dos botões todos. Tão bom, minha Tânia, amor do coração. Mas quando nós temos que tomar decisões que são difíceis, a melhor maneira de encontrar a decisão melhor é aquela que se senta connosco em paz, certo? E portanto nós podemos nos sentar em silêncio, fechar os olhos, pensar na opção A e ver como é que a opção A se sente no corpo. Se calhar dá um desconforto aqui na zona da barriga, não se sente bem, certo? E a decisão B, quando a gente pensa nela, parece que o nosso corpo se expande. Há uma felicidade, um calor no peito, o coração bate e a gente vê-se ali dentro. Portanto, há sempre uma nota, um lembrete da nossa intuição que nos diz: esta decisão não se senta bem no teu corpo, não está em alinhamento, não está em ressonância com a tua essência, certo? E depois há outras que a gente se sente no peito. Quando a gente se sente no peito, não há como não deixar crescer. Muitas vezes o sofrimento traz crescimento interior. Sempre. Cacá, sempre, sempre, sempre. Que bom, esta horinha foi melhor que qualquer psicólogo. Irina, que querida, amor, obrigada. E quando a vida apresenta mil e um obstáculos e nos empurra a desistir, mas nós sabemos que é por aquele caminho que devemos seguir. Vamos falar disso, Tecas. Um dia eu trago esse tema outra vez. Pronto, vou-vos deixar ir. Isto está quase a cair, de certeza absoluta. Eu volto na sexta-feira, à mesma hora, às 4, para a terapia cognitiva. Aí trago mais técnicas de PNL, de hipnose, dessas coisas todas, como é que a gente trabalha aqui com o computador aqui em cima. São coisas mais práticas, mas eu estou aqui todas as segundas-feiras às 4 com mais terapia da alma. Dê-me o vosso feedback. Se houver perguntas que vocês tenham mais dificuldade, desafios na vossa vida, eu estou sempre de porta aberta para receber opiniões e para
perguntar a opinião dos meus espíritos e para trazer mais informações para vocês. Beijos grandes no coração, fiquem bem, confiem na vossa intuição, deem um passo de fé e acreditem que estão sempre protegidas por uma força maior. Beijos no coração.